Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui a um Hacker Responde. Eu nunca fiz esse tipo de vídeo aqui no canal. Vamos lá. O Alisson perguntou o seguinte, uma pergunta: como o Linus Torvalds ganha dinheiro com kernel Linux? Bom, o Linus Torvalds ele ganha dinheiro através da Linux Foundation, que paga a ele e alguns desenvolvedores alguns valores para que eles continuem mantendo o kernel Linux. Existem várias empresas que investem no kernel Linux, como a Microsoft, IBM, entre outras, e a Linux Foundation paga esses desenvolvedores, inclusive o Linus é um deles. Na verdade, hoje em dia o Linus supervisiona muito mais o kernel, e só que fora isso o Linus tem o próprio emprego dele. Ele trabalha numa empresa lá nos Estados Unidos. E eu lembro que quando a Red Hat abriu o capital na bolsa, em 96 ou 99, ele ganhou ações da Red Hat também na época. Eu acho que ele vendeu um tempo depois. Então assim, o Linus tem grana. Ele não é um bilionário igual o Bill Gates, mas ele tem dinheiro sim, ele tem bastante grana, ele vive de maneira confortável. Já o Marcelo Fontelli comentou o seguinte no vídeo Minha Saga com o Manjaro: os veículos lhe perturbaram um pouco nesse vídeo, né? Risos. Quanto à distribuição, uso o Arch Linux desde antes do Natal do ano passado. Estou muito satisfeito, super estável e ao contrário do que falam em quebras. Obrigado pela postagem. De fato, tem vídeos aqui que eu tenho tantos cortes por causa de veículos. Eu moro numa rua muito movimentada. Quando eu gravo vídeos de dia, que é o melhor horário para gravar de dia, eu tenho problemas de veículos, motos, ônibus e por aí vai. E eu não gosto de gravar à noite porque a casa é bem movimentada à noite. O pessoal tá vendo TV, estão vendo vídeo no YouTube, a casa é barulhenta, então eu não tenho paz para gravar vídeos à noite aqui. Quando eu vou para casa da minha namorada eu consigo gravar melhor lá, mas aqui em casa não dá para gravar vídeo à noite. Por isso que eu não faço live às 19 horas, é raro eu fazer. Acho que eu fiz uma live aqui no canal até hoje, que não tinha ninguém em casa esse horário. Fora isso, é impossível mesmo, fica muito barulhento. Eu tenho que botar um fone de ouvido ali e me isolar para editar vídeo, ou se eu quiser assistir alguma coisa, porque a casa é barulhenta. Bom, o Emerson Passos fez a seguinte pergunta: boa noite. Poderia fazer um vídeo como fazer dual boot com o PupOS? No caso, ele fez essa pergunta no vídeo Dual Boot Windows e Linux. Bom, Emerson, eu não tenho utilizado mais o PupOS, pois o PupOS estava superaquecendo essa minha máquina Dell demais, coisa que o Ubuntu não faz, que o Manjaro não faz e que o Fedora também não fazia. Então, eu estou com um probleminha aí do PupOS. Se eu conseguir instalar ele ou eu trocar de máquina em breve, eu até faço aí um vídeo de Dual Boot. Eu também não tenho acesso muito fácil ao Windows. Eu não uso o Windows como sistema desde 2014. De vez em quando eu acesso ele em alguma máquina. O meu irmão acabou instalando o Windows aqui para ele, na máquina que eu montei para ele, que segue aqui um link aqui na parte de cima do vídeo ou na parte final, né? A princípio eu ia deixar com o Linux rodando tudo bonitinho, só que ele preferiu instalar o Windows e a placa-mãe queimou, só que está na garantia ainda. Tem 2 meses que ele comprou a placa-mãe, inclusive a gente está tentando acessar a garantia da Gigabyte, a gente está tendo uma dificuldadezinha para entrar em contato com eles, pois da onde ele comprou, no caso ali pela Amazon, o vendedor não está respondendo e no site da Gigabyte diz que a gente tem que entrar em contato com quem vendeu para a gente a placa-mãe para a gente conseguir mandar de volta essa placa e aí eles entram com a garantia. Mas eu não tenho muito acesso ao Windows, então fica difícil. Eu tive acesso ali nesse tempo quando meu irmão estava com Windows e quando a minha namorada estava com Dual Boot com Windows. Só que eu tirei o Dual Boot lá, ela preferiu que eu tirasse, então só tem Linux instalado lá para ela. O Renato disse o seguinte: a Apple é obrigada a deixar o kernel dela open source por completo? Não, Renato. Na verdade, se ela quiser criar um kernel fechado, ela pode, mas ela utiliza o kernel Mac, que é uma junção ali de um BSD com o Mac. Na verdade, ela usa o OpenDarV, desculpe, o kernel OpenDarV, que é um kernel que é uma junção do Mac com o BSD, mas ela coloca ali por cima uma interface fechada, que é a interface Aqua. Mas se ela quisesse, ela podia desenvolver o próprio kernel dela, mas ela prefere utilizar um kernel aberto,
e focar mais na parte ali dos programas, da interface gráfica e por aí vai. O Márcio Eduardo Mendonça disse aqui num vídeo instalando impressora HP no Linux. Impressora HP é lixo. Bom, muitos falam bem da impressora HP, mas você prefere qual? Brother? Ricoh? Quando eu usei HP eu não tive muitos problemas não. O problema acho que é a questão do cartucho, né? Que ela só aceita cartucho original e tudo mais, aí você tem que ficar pagando aquele valor alto, você não consegue recarregar, né? Talvez seja isso o problema. E o Leonardo Ferreira perguntou o seguinte: Raik, a pergunta que não quer calar. Qual Fedora você usa hoje? Bom, pessoal, respondendo essa pergunta, eu não estou utilizando o Fedora atualmente, porque essa minha máquina, esse Dell, não boota o Fedora 32 nele de jeito nenhum. Ele não dá boot nele, não instala. Eu acho que ele não é compatível por algum motivo. Então eu estou utilizando atualmente o Linux Manjaro com KDE. É o sistema que tem me atendido muito bem. Eu tive alguns problemas em outros sistemas Linux com esse notebook Dell. O PupOS estava dando muito problema, superaquecendo. O Ubuntu, o fone de ouvido não estava funcionando. Eu cheguei a pensar que o problema era o fone de ouvido, os fones de ouvido que eu tenho. Só que aí, como eu estava indo ao boot, quando eu acessei o outro sistema, funcionava numa boa. Não sei por que o Ubuntu não estava reconhecendo meus fones de ouvido. Ele reconhecia quando eu instalava o sistema, depois de um tempo ele não reconhecia mais. O Fedora não dá boot, o Elementary OS eu tive alguns problemas ali para acessar, para instalar o drive NVIDIA e utilizar o DaVinci Resolve. Eu acho que ele estava esquentando muito também na minha máquina, por isso eu removi ele. Então assim, o sistema que melhor está se adequando a essa minha máquina, esse meu notebook Dell, é o Manjaro. E com o KDE, com o Gnome eu também tive alguns problemas. Não sei porque ele não se assentou bem com a minha máquina, o Gnome também estava tendo umas falhas. Se você quer saber melhor sobre essa minha máquina, segue um vídeo aqui na parte final desse vídeo que eu explico, eu conto aqui. Eu fiz um vídeo contando sobre esse notebook Dell. Então se você vai utilizar uma distribuição Linux e comprar esse notebook ou tiver esse notebook Dell, vá de Manjaro. Esse problema do Linux ser compatível com o nosso hardware ou não faz muita diferença. Às vezes a gente instala um sistema que quem está chegando agora é pior ainda. Se você está chegando agora no Linux e está tentando usar na sua máquina e não está indo bem, eu entendo muito bem a sua raiva, a sua frustração, aí você acha que o Linux é uma porcaria, mas não. Às vezes aquele hardware que a gente tem, uma distribuição ou outra que vai se adequar a ele, as demais não. Bom, pessoal, esse aqui foi o Raik Responde, foi o primeiro, pode ter sido o último, só depende de vocês. Deixe aqui o seu comentário, deixe perguntas aqui para próximos Raik Responde, caso a gente tenha algum outro. E depende das curtidas, das visualizações, depende da aceitação de vocês para que eu faça mais algum desse ou não. Os nossos vídeos aqui estão toda sexta-feira às 20 horas. Se for um vídeo online antes ou aconteceu algum erro, ou teve alguma data especial, e aí como o aniversário do Linux, eu contei a história do Linux e por aí vai. E até a próxima!